Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje você vai entender de fato como funciona o sistema SWIFT dos bancos globais. E o que acontece se um banco brasileiro for sancionado pela Lei Magnitsky, especialmente no caso do senhor Alexandre de Moraes. É sobre esse assunto que nós vamos falar hoje. Comentei um pouquinho ontem sobre o tema de Banco do Brasil relacionado a essa Lei Magnitsky e hoje nós vamos falar do sistema SWIFT e o porquê, a importância que isso tudo se dá aos bancos nacionais. Então, já deixa seu like aí e vamos partir para o vídeo. Bom, pessoal, primeiro de tudo você tem que entender como é que funciona esse sistema bancário global. A explicação resumida é que a rede global de mensagens financeiras do mundo ela se conecta a milhares de bancos, tá vendo? São os bancos globais em comunicação mútua um com o outro. As transações em dólar geralmente passam por bancos americanos ou através do sistema SWIFT, que é justamente a ligação de todas as moedas do mundo. E o que essa lei Magnitsky diz e como ela funciona e age em cima disso, né? Ela foi criada em 2012 e expandida agora, recentemente, 2016, para punir com congelamento de bens e restrições de transações a indivíduos acusados de violações de direitos humanos ou corrupção. Tem outros nomes que eu já vi que não pode nem comentar para o algoritmo do YouTube não entregar o vídeo, né? Então, pessoal, ao entrar na lista da OFAC, qualquer empresa ou pessoa com negócios nos Estados Unidos operando via SWIFT está legalmente proibida de transicionar com o sancionado, que no caso é o senhor Alexandre de Moraes. Nesse caso, o ministro já foi incluído na lista de sancionados sob acusações de prisões arbitrárias e cerceamento da liberdade de expressão. Ele não tem bem nos Estados Unidos, assim ele disse, mas ele também é afetado pela proibição de usar cartões de crédito, Mastercard, Visa e por barreiras em transações em dólar por bancos que usam o SWIFT. Ou até mesmo os correspondentes internacionais, como por exemplo aqui, a Wise, por exemplo, ela é uma correspondente financeira, né? A gente consegue colocar o nosso dinheiro no cartão em real e eles transformam automaticamente quando você viaja para fora em dólar ou euro. Então é uma empresa que eu também uso pra caramba isso aqui, que é bem legal, né? Em relação aos bancos, né? Como é que o Bradesco, por exemplo, e outros bancos, e eu vou te levar lá para o gráfico para a gente analisar um pouquinho as ações de cada banco que nós temos aqui no país, para você tomar as suas decisões, caso você esteja posicionado ou esteja pensando em se posicionar, eu vou trazer uma análise gráfica para vocês, tá? O Banco do Bradesco, por exemplo, tem agências presentes em Nova York, né, nos Estados Unidos, na Europa. Então, o CEO aqui no Brasil, o Marcelo Noronha, disse o seguinte, aqui, eu até estava lendo aqui, bom, a lei, ela não se discute, esse aqui é o CEO do Bradesco, tá? A lei não se discute, ela se cumpre, e o Bradesco aguarda agora pareceres jurídicos, né, dos escritórios americanos para definir a conduta que ela vai ter a partir dessa semana, a partir, na verdade, do dia que foi sancionado, né? E ela já admitiu a possibilidade de bloquear as contas vinculadas ao Alexandre de Moraes. Agora, há uma polêmica, né? Depois eu vou abrir aqui uma entrevista aqui com esse senhor aqui, que ele quer politizar, e ele é totalmente contrário, né? Como toda a esquerda tem sido. Só que ele não entende que isso é uma lei internacional. Por mais que os Estados Unidos, por essa lei, esteja sendo aplicada também aqui no Brasil, eles não estão invadindo a nossa soberania, cara. Eles dão ali as cartas. Se os bancos cumprirem, beleza. Se não cumprirem, eles ou saem aqui do país para fazer as transações somente lá fora, ou eles também vão ser de forma indireta sancionados, porque eles não vão poder transicionar mais nada, né? Então, a situação com a presença dos Estados Unidos e sujeitas a sanções secundárias, que no caso está envolvido Bradesco, BTG, Banco do Brasil, Santander, todos os bancos, tá? Então, assim, as fontes indicam que operações em reais estão preservadas. Aqui dentro do país, todas as negociações em reais, elas estão preservadas. Só que isso, de certa forma, afeta o câmbio, né? Que representa aí
uma grande parte das instituições que fazem o sistema SWIFT e automaticamente os investimentos em dólar, em euro, e baseados justamente nesses outros países, né? Então a consequência que se tem sobre os bancos brasileiros, caso eles não venham cumprir essas sanções, se mantiver conta do Alexandre ou outros sancionados, por exemplo, pode ser excluído do sistema financeiro americano para sempre, ou sofrer sanções secundárias severas, são multas bilionárias, tá? E isso impacta a capacidade de operar em dólar e usar o SWIFT, o sistema de correspondência das moedas globais, o que pode afetar de fato o crédito, as exportações, parte dos negócios globais, tá? Então, pessoal, o Bradesco ele já se posicionou, né? Ele já falou, olha, lei, eu não discuto, eu cumpro. E é assim que tem que ser. Agora, se ele vai entrar, olha aqui, ó, em ação cautelar protocolada no STF, o deputado pede que bancos sejam proibidos de aplicar sanções impostas pelo governo dos Estados Unidos. Então, você acha que um banco que tem sob sua custódia milhões em moedas internacionais iria se curvar por causa desse senhor aqui para livrar o Alexandre de Moraes? É bem difícil, né? Muito difícil. Então, esses possíveis impactos jurídicos, financeiros e diplomáticos, que aí o Lula, claro, está a favor do Alexandre de Moraes, né? Nós sabemos que, bom, vamos pular essa parte aí, mas as instituições, elas podem, então, perder as conexões com os bancos americanos, a tensão que pode gerar já está gerando, né, entre Brasil e os Estados Unidos, e Lula vem criticando cada vez mais as sanções como interferência, achando que a postura dos Estados Unidos em cima do Alexandre de Moraes e correlacionado ao nosso sistema financeiro tem sido ruim para todos nós, claro. Mas se ele focar somente no Alexandre de Moraes e resolvesse suas questões somente com ele, o problema é justamente as leis sancionadas que de forma indireta acaba ligando ele aos grandes bancos e todos eles estão ligados às nossas ações, né, a nossa bolsa brasileira. Então aí eles querem discutir a soberania nacional, a proposta de criar um sistema financeiro paralelo, similar ao russo, né, que a Rússia tem um sistema independente de negociação interna deles, né, para mitigar aí a dependência do SWIFT internacional. Para vocês terem uma noção, é igual quando o Lula se posicionou com os BRICS, né, querendo fazer uma moeda paralela aos Estados Unidos. É claro que o Trump ele pulou logo, né, não quer interferência nos Estados Unidos, na moeda americana. Tanto que o Xi Jinping já falou, cara, tô fora disso. A Rússia já disse, eu não tenho nada a ver com isso não. O 9 dedos lá é que tava dando essa ideia aí, tá? Me tira fora disso. Então, tá paralisado. Porque, cara, infelizmente, 99,9% do mundo tem uma ligação com os Estados Unidos, né? Financeiramente, juridicamente, os poucos países que estão fora desse radar, porque realmente são países que violam as leis, cara, internacionais. A Rússia, a China, mesmo sendo um país ditador, eles cumprem regras internas que os Estados Unidos impõem. Venezuela, esses países, cara, eles estão totalmente submissos aos Estados Unidos para poderem funcionar, né? E o Brasil não se faz diferente, não. Só para recapitular, que o SWIFT, pessoal, ele conecta os bancos globalmente. E essas sanções feitas pelos Estados Unidos, a lei Magnitsky, bloqueiam as transações indireta e diretamente. Os futuros desdobramentos a gente não sabe. As novas sanções, a orientação do Banco Central, a eventual rede nacional independente, cara, eu não sei. Mas quem vai sofrer muito? Nós. Porque tu imagina, por causa de um ditador, por causa de um cara, os bancos pararem as suas operações aqui no Brasil para se cumprir a lei aqui dentro. Por quê? Se isso passa... Ontem eu estava lendo uma notícia que o Gilmar Mendes já se reuniu com os líderes do PL, né? Coisa que até um mês atrás eles não queriam ver ninguém do PL na frente, mas já se dobraram. Falou, cara, esse negócio que o Barroso já tinha falado, ainda bem que temos Paris, isso também está chegando na Europa. A Europa já está se posicionando para sancionar o Alexandre de Moraes, tá? Até porque eles são muito ligados aos Estados Unidos. E, cara, querendo ou não, pessoal, o Brasil é um pontinho perto dessas potências do mundo, né? Então eles não querem interferência nos países deles, no sistema financeiro deles. Então aí, o que tu acha, cara, que os bancos brasileiros devem seguir ou não, de forma restrita, as regras americanas? Deixa aí nos seus
comentários que eu quero saber. Agora, pessoal, eu quero levar vocês aqui para o gráfico para a gente poder passar aqui pelos 4 principais bancos, né? 1, 2, 3, 5. Eu vou fazer uma análise bem rápida aqui para você que de repente está posicionado e quer ter uma direção do que possivelmente possa acontecer. Isso aqui é o gráfico de Caixa, tá? Caixa Seguridade. Por exemplo, essa região aqui, ó, ele fez uma máxima nos 16,54. E ele agora, ó, tá voltando aqui, passou dos 50% aqui, ó, dessa região que é o suporte. E aqui, pessoal, ele pode vir buscar esse fundo aqui, só que aqui a gente tem, e observa bem, uma região de liquidez. Tá? Isso aqui no gráfico, ó, mensal. Então, eu vejo que Caixa está aqui numa região, por enquanto, lateral, esperando realmente, acredito eu, que uma definição para poder justamente, ó, aproveitar essas notícias para fazer ou movimento de teste de fundo ou possivelmente fazer essa captação aqui, ó, de liquidez, tá? No gráfico mensal a gente não tem muita informação de Caixa Seguridade. O Itaú, por exemplo, isso aqui, engraçado que quem viu lá a minha participação com o Léo da TC News, viu que eu tinha feito uma análise em Banco Itaú, e olha que interessante, eu tracei aqui uma linha de Fibonacci desse fundo que ele deixou aqui no mensal até o topo. E eu tinha falado lá na live que essa região aqui é onde eu havia encontrado o preço justo de Itaú. E Itaú, cara, tá muito acima do preço realmente. A expectativa que o mercado coloca numa empresa, ela está, no caso, sobrecomprado. Por quê? De fato, o Itaú, para mim, ao meu ver, ao meu estudo, dentro dessa região aqui, ó, dos 22 aos 17, é o preço justo. O que tu tá pagando aqui por cima, tu tá pagando a mais do que realmente o banco vale. Só que, como o Itaú é uma empresa, é uma instituição conceituada, forte, lucros bilionários, né? A cada trimestre ele vem soltando os balanços realmente muito bons, a expectativa que colocam na instituição acaba fazendo ele ficar muito mais caro do que realmente ele vale. Por exemplo, eu não tenho ações em Itaú, mas aqui numa breve análise, o que eu consigo enxergar aqui, ó? Falei isso lá no vídeo, isso já tem, sei lá, uns 3 meses, ó, que aqui é um ponto, ó, interessante, onde ele... Deixa eu dar um zoom aqui. Aqui é um ponto interessante que ele poderia vir, possivelmente, ó, cumprir esse toque para captar essa liquidez aqui, e ele já tocou aqui, ó. Agora, ele pode voltar aqui, porque todos os bancos estão corrigindo, tá? E voltar nessa região também aqui, ó, na casa dos 30 e 29. Aqui também, ó, nós temos outro ponto interessante, que é a casa dos 22 e a casa dos 22 e 21 ali aproximadamente. Então, se ele volta nessas regiões, aqui sim, seria um ponto, ó, bem interessante para nós estarmos comprando. Mas como eu falo, é igual o Banco do Brasil. Dificilmente, raramente, a gente consegue ver o banco nessas regiões de preço justo. Quando você encontra, aí o pessoal fica com medo. Aí não entram aqui, acabam entrando nos topos. Aí acaba se enfiando em problema, tá? Então, pelo Fibonacci, justamente, olha a confluência, os 50%, olha aqui, ó. Essa linha aqui, ó, são os 50% dessa pernada de alta. Aqui são correções de 25%. E é justamente, olha que legal, olha que interessante, olha a confluência. A linha que eu tracei, que eu havia traçado aqui de preço justo, está justamente nessa região aqui, entre 50% e os 25%. Então, o que eu vejo para o Itaú? Cara, é agora o momento de correção. Se ele voltar nessa região aqui, ó, fazendo um micro pivô, acredito eu que ele vai captar essa liquidez interna aqui. Ah, tá em tendência de baixa? Não, a curto prazo sim, mas tudo isso para captar liquidez interno e aí depois ele poder voltar à sua tendência original. Sub 11, por exemplo, aqui no gráfico mensal, ele já está aqui desde 2020 nesse fundo e ele não sai desse range, né? Ele agora está aqui lateral e ele está aqui batendo nessa região, ó, dos 50%. Então, assim, a análise que eu tenho de Sub 11, cara, não tem muito o que fazer aqui, né? Porque ele está aqui realmente numa área lateral. Porém, esse fundo aqui é um fundo também bem legal, interessante para liquidez, para captar liquidez. E ele, então, voltar a performar. Mas, como nós sabemos que as grandes instituições, pelo preço já, que ela está batendo aqui, que é a máxima de 36, ele não tem como expandir muito, que ele não tem como crescer mais do que isso. Então, tudo que cai aqui, ó, nessas regiões, eu vejo como provável momentos interessantes de
aportar, né, de comprar. Eu também não tenho SAMB 11. Ó, Bradesco estava na mesma, hoje, né, Banco do Brasil, corre o mesmo fato que no passado o Bradesco passava. Ninguém queria Bradesco, cara. Todo mundo falava mal, porque se meteu em dívidas ruins, fazendo aí negociação com crédito ruim. E, cara, Bradesco se recuperou. Olha isso. Ele, por diversos momentos, bateu aqui nessa região dos 10,50, olha, e ele fazia esse movimento de expansão, porém, dentro de um canal lateral, ele simplesmente, ó, rompe essa região de máxima e, nesse momento, olha o que ele está fazendo aqui, ó, testando esse rompimento. Só que, quando o Bradesco ele rompeu essa região, entrou muito volume comprador aqui e ele acabou tendo um desbalanceamento aqui, né, nessa região. Então eu acredito que ele deva vir aqui nessas regiões para buscar captar esse problema que ficou aqui para trás. Por quê? Não teve contrapartes aqui, né? Ele simplesmente comprou. E quem estava vendido, acreditando que, vou vender Bradesco aqui, saiu lambendo os stops de todo mundo, né? E muitas ordens ficaram aqui presas também, então gerando mais liquidez. Eu acredito que, nesse momento, ele está vindo aqui, ó, para captar essa liquidez, para balancear essa região aqui que ficou realmente para trás. E aqui também tem uma área de liquidez muito pequena, não acredito, sei lá, cara, não pode acontecer, mas, pô, aqui é uma região de memória muito importante, que ele pode sim, ó, voltar aqui e aí voltar a performar positivamente. BPAC 11, ó, Banco BTG, gráfico muito bonito no gráfico mensal, a gente não tem muito histórico dele, mas até aqui, pelos estudos que eu fiz, BTG pode vir aqui nessa região, ó, dos 50%, porque, ó, ele rompe essa região, pode vir fazer igual lá Bradesco, né? Fazer esse teste aqui, ó, da quebra dessa região e até mesmo, ó, buscar os 25% de Fibonacci. Só que BTG também tem vários pontos aqui críticos de liquidez que ficaram presos aqui para trás. Então, não me espanta e não te espantaria se você entender que BTG pode vir buscar essas regiões aqui, ó. Cara, estamos falando no gráfico mensal, igual o Banco do Brasil. Ninguém acreditava que ele iria fazer esse retorno aí. E eu mostrei lá, já estou fazendo vídeo de Banco do Brasil há tantos meses e tem se cumprido todas as regiões de pontos de liquidez. O Banco do Brasil foi lá captar e tem mais 2 pontos agora restantes para completar esse ciclo de análise que eu fiz. Claro que isso pode demorar 1 mês, 2 meses, 3, a gente não sabe. Mas o que eu vejo em BTG é justamente isso, ó. Tudo isso aqui é ponto forte de liquidez. Entendeu, pessoal? Então, é isso. Você que, de repente, não está inscrito no canal, se inscreve aí, deixa seu like para ajudar a chegar esse vídeo para mais pessoas e você já ter uma noção do que você possivelmente possa vir fazer no futuro. Cara, não compro o BTG agora, eu esperaria, compraria, ó, essa região aqui é uma região interessante, essa região aqui é interessante e muito mais interessante são essas regiões. Agora, Paulo, vai lá buscar? Cara, não sei. A probabilidade é que sim, tá? É bem grande. Só que com o tempo, ó, de gráfico mensal, isso pode levar muito tempo. Então a gente pode ver os bancões agora reagindo até de forma bem negativa para a semana por causa dessa notícia aí da Lei Magnitsky e como vai ficar o futuro das sanções aplicadas em cada instituição e se isso vai realmente ir à frente, porque a esquerda levando isso ao STF, se eles vão barrar ou não essa lei aqui para ser sancionada contra o Alexandre de Moraes, e a gente precisa entender quais os próximos movimentos políticos que vão impactar de forma positiva ou negativa. Por quê? Eu também já li que o STF já disse que ele não vai interferir nos bancos caso eles venham aplicar essa lei Magnitsky sobre o Xandão. Então, fora isso, tudo é especulação. A gente precisa entender realmente se isso vai se cumprir. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva aí no canal, deixe seu like e comenta aí no vídeo. Quais bancos você tem na sua carteira? Se você está com medo, se você quer alguma análise específica, coloca aí nos comentários que eu vou responder para vocês. Forte abraço!